Olá! Hoje a gente vai explorar os fundamentos de uma das tradições espirituais mais influentes do mundo, o budismo. E o curioso é que tudo isso começa não com uma revelação, mas com a jornada de um homem, a busca de um príncipe, para entender o sofrimento humano e, quem sabe, encontrar um caminho para se libertar dele. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Como é que a busca pessoal de um príncipe indiano, lá atrás, por uma resposta para o sofrimento, acabou dando origem a uma tradição espiritual global? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo e conhecer a história de Siddhartha Gautama. Muito bem, vamos lá. Nossa primeira parte vai focar exatamente nisso, na história de origem, na vida do homem que um dia seria conhecido como Buda. Imagina só, Siddhartha nasceu num verdadeiro berço de ouro, totalmente protegido das durezas do mundo. Mas claro, o luxo não podia blindá-lo para sempre. Aos 29 anos, o encontro inevitável com um velho, um doente e um cadáver abalou tudo. Chocado com a realidade do sofrimento, ele fez algo impensável. Largou tudo para trás. Essa busca o levou a anos de ascetismo radical, mas ele percebeu que se torturar também não levava a lugar nenhum. Foi só quando ele abandonou os extremos, meditando tranquilamente em Bodhi Gaya, que ele finalmente achou o caminho do meio. Ali ele despertou, se tornou o Buda, que significa literalmente o desperto. E é a partir desse despertar, dessa iluminação, que surge o núcleo de todo o ensinamento dele. A melhor forma de entender isso é pensar num diagnóstico bem preciso da condição humana que foi articulado no que conhecemos como as 4 nobres verdades. A estrutura é muito clara, parece quase um diagnóstico médico mesmo. Primeiro, se identifica a doença. Segundo, se investiga a causa. Terceiro, se confirma que existe uma cura. E, em quarto lugar, se prescreve o tratamento. Vamos dar uma olhada em cada um desses passos. A primeira verdade nos coloca cara a cara com uma realidade universal. Dukkha. A gente costuma traduzir como sofrimento, mas a palavra tem um sentido bem mais profundo. Não é só a dor física ou a tristeza, sabe? É uma insatisfação mais sutil, que está sempre ali. Um estresse que nasce do simples fato de que tudo na vida é impermanente. Certo, mas de onde vem essa insatisfação? A segunda verdade, Samudaya, dá um diagnóstico preciso. A causa é Tanya. Essa palavra significa algo como sede ou desejo ardente. É aquele apego sem fim que a gente tem pelos prazeres, pela nossa própria existência, ou até mesmo o desejo de não existir mais. Uma sede que, no fundo, brota de uma certa ignorância sobre como a realidade realmente é. E aqui vem a boa notícia, a promessa de cura. A terceira verdade, Nirodha, afirma que sim, é possível cessar o sofrimento. Ao abandonar completamente essa sede, esse apego, é possível alcançar uma paz incondicional. Esse estado de libertação total é o que se conhece como Nirvana. Ok, tem uma cura, mas como a gente chega lá? A quarta verdade, Magao, é o mapa, é a receita do bolo, a prescrição prática, o nobre caminho óctuplo. E não é uma coisa só, mas um treinamento completo que envolve ética, disciplina da mente e sabedoria. É a ponte que nos leva da insatisfação até a libertação. Então, vamos agora desdobrar essa receita para a libertação, esse caminho prático que transforma o diagnóstico em uma cura de verdade. Esse caminho se divide em 3 grandes áreas: sabedoria, conduta ética e disciplina mental. O ponto crucial aqui, que o slide ilustra bem, é que esses 8 fatores não são degraus de uma escada, que você sobe um de cada vez. É melhor pensar neles como os fios de uma corda, todos trançados juntos. Cada prática, da visão correta à concentração correta, acaba fortalecendo todas as outras. É um sistema integrado para transformar a mente. Para a gente entender por que esse caminho funciona, a gente precisa explorar alguns conceitos filosóficos que são a base do budismo, ideias sobre a natureza da realidade e do nosso eu. E aqui a gente chega numa das ideias mais desafiadoras e centrais do budismo, Anatta, ou a ideia do não-eu. Em contraste total com a visão do Atman, aquela ideia de uma alma eterna e que não muda, muito comum em outras tradições da Índia, o budismo afirma algo radical. Não existe uma essência fixa, permanente, que a gente possa chamar de eu. O que a gente percebe como nosso eu é, na verdade, um fluxo dinâmico, uma combinação de corpo, sensações, percepções e consciência, tudo mudando o tempo todo. E por que isso é tão fundamental para acabar com o sofrimento? Pensa bem, se não tem um eu sólido para proteger, para agradar, para se apegar, a própria raiz do desejo,
que é a causa do dukkha, enfraquece. A libertação vem de perceber essa natureza fluida e impermanente da gente mesmo. Esse fluxo de consciência está ligado a outros dois conceitos bem conhecidos, karma e samsara. Karma é, de forma bem simples, a lei natural de causa e efeito. Ações que a gente faz com intenção, boas ou ruins, geram resultados na mesma linha. E é importante entender, não se trata de um juiz divino, mas de uma consequência natural, como plantar uma semente e colher o fruto. Essas ações, por sua vez, nos mantêm no samsara, que é o ciclo incessante de renascer, morrer e renascer de novo. Dentro desse ciclo do samsara, a tradição budista descreve 6 reinos de existência. A gente pode até pensar neles como grandes estados psicológicos, moldados pelas nossas emoções e ações. Eles vão desde reinos celestiais, de prazer passageiro, até reinos de grande tormento. E tem um detalhe interessante: o reino humano é considerado o mais precioso. Por quê? Porque ele oferece o equilíbrio perfeito entre prazer e dor, a condição ideal para a gente poder despertar e buscar a iluminação. Com o passar do tempo, claro, os ensinamentos do Buda se espalharam e foram se adaptando, o que deu origem a diferentes escolas, ou veículos, que no fim das contas levam ao mesmo destino. De forma bem resumida, a gente pode pensar em 3 grandes abordagens. O Theravada, a doutrina dos anciãos, foca no ideal do Arhat, que é o indivíduo que alcança a própria libertação. Aí vem o Mahayana, o grande veículo, que expande essa ideia com a figura do Bodhisattva, um ser iluminado que, por compaixão, escolhe continuar renascendo para ajudar todos os outros seres a se libertarem também. E por fim, o Vajrayana, o veículo de diamante, que usa métodos bem poderosos e simbólicos para acelerar radicalmente o caminho. São 3 caminhos, com textos e práticas diferentes, mas todos apontando metaforicamente para o topo da mesma montanha. E com isso, a gente fecha este panorama. A jornada que começou com um príncipe há mais de 2.500 anos se tornou uma das grandes tradições da humanidade. E a questão final fica para a gente refletir. De que forma essa análise tão antiga sobre a mente, o desejo e a natureza da realidade ainda dialoga com as nossas inquietações e os desafios do nosso mundo de hoje, tão hiperconectado e acelerado?